Olá, pessoal. Sejam todos novamente muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bem, então hoje nós vamos dar início, ao nosso capítulo de sistemas de recomendação. Vocês vão ver que esse nosso capítulo aqui ele é bem curtinho, mas eu acredito que vocês vão conseguir compreender de maneira satisfatória e bem interessante mesmo qual que é a ideia dos sistemas de recomendação. E o mais interessante, vocês também vão saber como implementar ou desenvolver os seus sistemas de recomendação. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o que são os sistemas de recomendação. E além disso, vocês vão conseguir, nós vamos fazer aqui uma análise sobre como o Spotify utiliza os sistemas de recomendação para indicar músicas aos seus usuários. Acredito que boa parte de vocês aí já deve ter utilizado o Spotify. Então aqui nós vamos mostrar algumas das formas como o Spotify utiliza os sistemas de recomendação para recomendar músicas aos usuários. Bem, o que são os sistemas de recomendação? Sistema de recomendação, de maneira geral, como o próprio nome sugere, significa indicar algum produto ou algum serviço a um determinado usuário. E essa indicação deve ser feita de tal forma que ela tenha a maior probabilidade de ser aceita pelo usuário. Bem, nós temos basicamente dois tipos de filtros que nós chamamos, que esses filtros são como nós vamos recomendar produtos aos usuários. Nós temos os filtros baseados no usuário, como vocês estão vendo aqui nessa figura. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho ali essas três criancinhas, e tenho ali essa menina de vermelho, essa menina de azul e o rapazinho aqui na parte de baixo. Imagine que essa mocinha de vermelho, ela gosta ali de todas aquelas três frutas. E tem ali essa mocinha de azul, que ela simplesmente provou e gostou do morango. E aí, como que os sistemas de recomendação baseados nos usuários funcionam? Elas vão analisar quais usuários têm características similares. E a partir do momento que esse sistema consegue identificar quais usuários têm características similares, ele consegue, baseado em usuários que têm preferências próximas, oferecer produtos e serviços ao outro usuário que tem características similares a esse primeiro usuário. Bem, então é o seguinte, voltando aqui para o nosso exemplo. Como vocês viram, essa menininha de vermelho, ela gostou de todas as frutas. E a menina provou e gostou de todas as frutas. E a menininha de azul, ela simplesmente provou e gostou de uma fruta. Já o menininho lá, ele provou duas frutas e gostou dessas duas frutas. No caso, o morango e a melancia. Ele provou essas duas frutas e gostou. Logo, ele tem maior similaridade com a menina de vermelho. Como a menina de vermelho provou todas as frutas, eu posso oferecer para esse meu usuário tanto a uva quanto a laranja que ele não havia provado. Compreenderam? Bem, do outro lado, nós temos lá os filtros baseados nos itens. Porque o que acontece? Quando nós temos lá os filtros baseados no usuário, sempre a opção, vamos dizer assim, de manipular o algoritmo está nas mãos do usuário. Então, isso aí acaba que não é muito interessante. Então, nós normalmente utilizamos ali os sistemas de recomendação baseados nos itens. Então, imagine o seguinte, como que ele funciona? Como o próprio nome sugere, ele é baseado nas características dos itens. Então, voltando ali àquele mesmo exemplo, imagine ali que essa mocinha de vermelho, ela provou a uva, a melancia e a laranja. E tem, novamente, essa menininha verde, de azul, vamos dizer, um azul com verde, ela provou tanto a uva quanto a melancia e gostou dessas duas. O que nós conseguimos perceber? Analisamos que a uva e a melancia são produtos similares, porque as duas pessoas provaram esses dois mesmos produtos. E tem, por exemplo, lá agora, o menininho que ele provou a melancia. Como ele provou a melancia, o produto similar à melancia, que nos sistemas de recomendação baseados nos itens encontraram, é a uva. Então, logo, ele será oferecido para esse usuário que provou a melancia um produto similar à melancia, que aqui no caso desse sistema de recomendação é a uva. Então, é isso, pessoal, que é basicamente como os sistemas de recomendação funcionam. Bem, então entrando agora um pouco mais a fundo de como esses sistemas são organizados. Então, nós temos aqui, de um lado, os sistemas de recomendação baseados no usuário. Então, como vocês podem ver, esses sistemas de recomendação, de maneira geral, como que eles funcionam? Então, eu tenho lá nas linhas, vários usuários, como vocês estão vendo aqui. E nas colunas eu tenho ali vários filmes. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho lá, cada um desses meus usuários, ele dando nota lá para os filmes. Como vocês podem ver, várias dessas matrizes, que representam usuários por filmes, existem muitos valores faltosos, ou seja, valores que não estão presentes lá nessas matrizes.
Porque normalmente a gente não vê todos os filmes que existem, né, no mundo. Nós vamos ver normalmente filmes que são próximos ali do que a gente é acostumado a assistir. Então, esse é um grande problema dos sistemas de recomendação, que eles têm que enfrentar, vamos dizer, é que essas matrizes de usuários e itens, elas são matrizes esparsas, que nós chamamos, ou seja, existem vários campos nulos. E isso aí, existem alguns algoritmos que têm que ser utilizados para a gente conseguir tratar esse tipo de sistema. Conseguir lidar com esse tipo de anomalia, vamos colocar assim, nos nossos dados. Então, pessoal, como funciona é do mesmo sistema como nós mostramos aqui para vocês. Ao invés de a gente estar usando ali frutas, nós estamos usando agora filmes. Então, por exemplo, eu tenho ali esses 3 usuários, eu faço a similaridade entre cada um daqueles usuários. Pode ser ali, por exemplo, similaridade de cossenos. Eu pego cada uma daquelas linhas sendo um vetor e faço similaridade de cossenos e analiso ali quais usuários são mais próximos, têm características mais similares. E aí sim eu posso oferecer, a partir do momento que eu tenho ali um grupo de usuários similares, eu posso oferecer filmes que aquele usuário não viu. Principalmente quando nós estamos trabalhando com notas que são dadas a cada um desses filmes. Já no caso de filtros baseados nos itens, eu vou fazer análise entre cada um dos filmes. Por exemplo, o elenco do filme, vou pegar várias características, vou criar ali um vetor mesmo, uma matemática, e vou encontrar quais filmes são similares. Por exemplo, né, podemos utilizar similaridade de cosseno, outros tipos de similaridades, e encontrar quais filmes são similares, e assim oferecer filmes para aqueles usuários, filmes que o usuário não viu, e são filmes que pertencem ao mesmo grupo que aquele usuário costuma assistir. Dito isso, pessoal, nós conseguimos ver que existem alguns problemas, né, que os sistemas de recomendação têm que enfrentar. Principalmente quando nós estamos trabalhando com sistemas de recomendação baseados nos usuários, tem aquela questão, né, que nós já conversamos. O usuário, normalmente, ele varia, né, de opinião no decorrer do tempo. Às vezes vocês estão em casa aí, hoje eu quero assistir nessa semana aí, eu estou um pouco mais romântico, vou assistir um filme lá de uma comédia mais romântica, outro dia você está mais animado, então você vai ver um filme na outra semana um filme de comédia. Então, acompanhar a variação de humor dos usuários baseado e simplesmente nas características desses usuários é um pouco complexa, porque os usuários variam muito. Outra questão dos filtros baseados nos itens, que é muito, vamos dizer assim, complexa de ser tratada, é que normalmente nós temos muito mais, vamos colocar assim, mais linhas, né, mais usuários do que produtos. Imagine, por exemplo, por mais que nós temos lá grandes empresas, né, varejistas que possuem milhões de produtos, a quantidade, por exemplo, de seres humanos que utilizam a internet ainda é muito maior do que existem de produtos disponíveis nas nossas prateleiras. Então, normalmente, a gente prefere utilizar os filtros baseados nos itens, porque a gente elimina, né, uma série de outros problemas que possam vir a ocorrer. Bem, então aqui, como que nós podemos, né, realmente empregar e desenvolver sistemas que vão funcionar muito bem como sistemas de recomendação? Um dos algoritmos que nos auxilia nisso é o Alternating, deixa eu voltar. Voltar ali. Bom, pessoal, então como que nós podemos criar esses sistemas de recomendação? Vocês já viram lá como que nós podemos passar ali entre os filtros baseados nos itens e filtros baseados nos usuários? Bem, mas quais os algoritmos nós podemos utilizar? Como eu estou mostrando aqui para vocês, um desses algoritmos que nos auxiliam nessa tarefa, né, de recomendar produtos é o Alternating Least Square, esse ALS, vamos chamar assim. O que é esse ALS? Como vocês viram, nós temos ali, normalmente, quando nós pegamos usuários e itens, nós temos ali uma matriz. E essa matriz, ela, como vocês já viram, normalmente é uma matriz esparsa, né? Possui vários campos nulos. Nos modelos que nós normalmente utilizamos, nós precisamos, modelos matemáticos de decomposição, nós precisamos normalmente que essas matrizes não podem ser matrizes esparsas, eu preciso essa matriz estar sempre completa. Então, o ALS ele vem nos ajudar nesse sentido. O que ele faz? Ele vai fazer uma decomposição dessa minha matriz de usuários e itens, ele vai decompor em uma matriz de usuários, onde eu tenho as linhas, né, as mesmas linhas, os mesmos usuários, e tenho o que nós chamamos de características dos usuários. Então, ele vai gerar duas matrizes, uma matriz que contenha uma matriz que contém todos os usuários e as características daqueles usuários, vezes, que será um produto, né, dessa matriz, vezes uma outra matriz de itens, que contém todos os itens e as características desses itens. Bem, mas como que ela faz isso? Ela faz da seguinte maneira: ela tem ali as linhas, né, correspondentes a todos os usuários e as colunas correspondentes a todos os itens. Como que ela vai fazer para preencher aqueles valores faltosos? Ela vai
de certa forma, tentar prever aqueles valores. E como que ela faz isso? Esse algoritmo, ele inicia-se preenchendo todos aqueles pontinhos, né, todas aquelas determinadas células da nossa matriz que não possuem valores marcados, possuem valores nulos. Então, ela vai preencher esses valores com valores aleatórios. A partir disso, ela vai utilizar uma métrica para ver o erro desse modelo. E ela vai iterando, fazendo interação, modifica um pouco esses valores, ver qual que é o erro, se eu consigo recuperar, a partir do produto, recuperar a matriz original. Então, ela muda um pouquinho, vê como que analisa se ela conseguiu classificar corretamente. Mudo mais um pouquinho esses valores e assim sucessivamente, até que ao final eu consigo ter algo bem próximo do produto que eu consigo gerar nessa matriz original a partir do produto, da matriz de características do usuário vezes a matriz de características dos itens. Então é isso assim basicamente que esse algoritmo faz. Ele vai, a partir dessa matriz esparsa, ele vai prever quais são os valores que existem, os valores faltosos dessa matriz e vai conseguir, que ao final conseguir prever quais esses valores, vai conseguir recomendar produtos baseados nessas características dos usuários. Bem, aqui tenho mostrando para vocês um outro algoritmo, que boa parte de vocês, aqueles que já conhecem um pouco de álgebra linear, que já trabalharam com matemática, algo nesse sentido, já deve ter visto várias vezes esse algoritmo, esse SVD, Single Value Decomposition, ou seja, é uma decomposição de valores. Nós vamos também, novamente, matriz e vamos decompor em outras matrizes. Esse modelo ficou muito conhecido, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, lá naquele prêmio que o Netflix colocou, acho que lá em 2008, onde o vencedor daquele prêmio, de $1 milhão na época, ele utilizou esse SV, mas não necessariamente esse SVD. Por que não é exatamente o SVD? Porque esse SVD aqui, como vocês podem ver, eu não posso ter esses valores, vamos colocar esses valores nulos lá na matriz, e é comumente utilizado, comumente a gente trabalhar com esse tipo de matriz. Então esse SVD, na realidade o que venceu foi esse SVD, essa decomposição, SVD++, né, que foi um SVD que tem umas outras características, inclusive ele utiliza ali certa parte que nós conversamos lá no modelo anterior, né, no ALS, e consegue, de certa forma, fazer essa decomposição. E fazer isso aí, vamos dizer assim, muito mais rápido que utilizando apenas o ALS. Bem, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que o Spotify utiliza esse sistema de recomendação para recomendar músicas para a gente. Bem, eu coloquei aqui, né, mas eu acredito que boa parte de vocês, ou praticamente todo mundo, já deve ter ouvido falar sobre o Spotify. Coloquei alguns números que eu considero bastante interessantes. Por exemplo, o Spotify possui mais de 35 milhões de músicas cadastradas. Possui mais de 270 milhões de usuários ativos ao mês. E, além disso, só de conta premium existe mais de 100 milhões de usuários. Ou seja, são aqueles usuários que pagam mensalmente para terem acesso ao conteúdo do Spotify. E o valor de mercado dela gira em torno de algo de 30 bilhões de dólares. Isso é muito interessante se a gente parar para pensar que essa empresa, ela começou ali do lado, vamos dizer assim, da Microsoft e tudo mais, aquela empresa muito pequena, e hoje em dia é a principal, vamos dizer, streaming de áudio, né, principalmente de música, né, que existe no mundo, mais utilizado. E muito interessante, acredito que boa parte de vocês já devem utilizar isso aí diariamente. Bem, então para explicar para vocês como o Spotify funciona, coloquei aqui essa figura, que ele nos diz assim, o que na realidade é uma música. Se a gente analisar o que é uma música, se analisar lá inicialmente, quem assim, foi engenheiro como eu assim, e já trabalhou mais nessa parte de eletrônica e elétrica, conhece muito bem ali essas curvas, né, esse aspecto de frequências que eu coloquei aqui para vocês. Então, a grosso modo, vamos dizer, no modo mais peculiar mesmo das músicas, elas nada mais são do que, por exemplo, o tempo, mais amplitude e mais algum barulho, vamos dizer, algum ruído que essa música possua. Subindo mais um pouco, nós podemos ver, né, que as músicas dizem, tem alguma batida, tem algum choro, tem vozes, e no nível superior, podemos colocar assim, nós podemos ver a música como sendo até representação mesmo da cultura, das pessoas, tudo mais. Então a música, ela carrega uma quantidade muito grande de informação, e compreender toda essa informação é extremamente importante para a gente classificar o que é música e quais tipos de músicas são similares. Eu não sou nenhum musicista nem nada, mas eu acho muito interessante essa capacidade que a música tem de agregar diferentes características, desde a parte física mesmo, como eu disse para vocês, de amplitude, até a parte de emocional, de ser cultural mesmo. Então,
O Spotify também, pessoal, utiliza esse tipo de característica para encontrar músicas similares. Mas nós não vamos muito ater a isso, nós vamos ver muito mais como que eles empregam a linguagem natural para que seja possível, ao final, recomendar as músicas de maneira mais assertiva. Bem, então, como que o Spotify recomenda as músicas? Como eu disse para vocês, ela pode utilizar tanto baseada no conteúdo, como nós vimos lá, encontrar quais músicas são similares, quanto utilizar preferências dos usuários, aquelas playlists lá que os usuários colocam. Então, eu posso utilizar aquelas playlists para poder identificar quais usuários têm gostos e características similares, e assim oferecer a música de maneira mais assertiva. Bem, o Spotify ele pensa de uma maneira um pouco diferente, que não apenas ele utiliza os sistemas de recomendação e identifica o que recomendar, mas ele também tem uma página, vamos dizer assim, uma ideia muito interessante, que é essa, que boa parte de vocês deve ter visto, que é oferecer as músicas de forma diferente. Por exemplo, o radio, que é aquela parte lá onde a gente utiliza para... são tocadas músicas uma atrás da outra, são realmente como se fosse uma rádio mesmo. Músicas que são oferecidas diariamente, ou seja, ele tenta de certa forma identificar como é o humor da pessoa naquele momento e oferecer aquela música que seja, e atenda as expectativas daquele usuário naquele determinado dia. Essa parte muito interessante, esse This Is, que vai oferecer músicas para o usuário, que são músicas que realmente não são tão conhecidas, que são fora ali do que ele está acostumado a ouvir. E também vamos dizer assim, o mais utilizado, que são os sons recomendados, ou seja, depois você tem lá toda a sua lista de sons que já foram recomendados. Bem, mas como que essas músicas, como que o Spotify utiliza realmente essas listas, essas playlists para poder recomendar as músicas, encontrar as músicas similares? Eles fazem, pessoal, algo muito interessante, que é utilizar o processamento da linguagem natural, a forma como nós utilizamos o processamento da linguagem natural para recomendar músicas. Bem, nós já conversamos em algum momento sobre processamento da linguagem natural, quando nós falamos lá em análise de sentimento. A análise de sentimento é vamos dizer assim, uma parte do processamento da linguagem natural. Então, como que o Spotify faz isso? Ele pega ali essa lista, vamos dizer, essa playlist que todos os usuários colocam, coloca essa playlist como se fosse ali um documento mesmo, como se fosse um documento de texto, e coloca as palavras desse documento como se fosse cada uma das músicas. Bem, mas por que eles fazem isso? Como vocês podem ver aqui nessa figura, eles fazem isso justamente para conseguir utilizar uma técnica bem similar do que a gente conhece como Word2Vec. É um tipo de Word Embeddings, ou seja, é um tipo de transformação que pega as palavras, o Word2Vec, ele pega as palavras de um texto, que é como quando nós vamos conversando, normalmente uma sentença, a posição em que as palavras aparecem nessa sentença, ainda dão sentido ao texto. São essas posições, juntamente com as palavras, que dão sentido a uma frase, a uma sentença. Então, essa é a ideia, é manter cada uma dessas palavras nessa sequência, conseguir manter essa sequência de palavras e assim conseguir tirar sentido das orações, das sentenças. Então, é exatamente o mesmo sistema que a Spotify utiliza, que o Spotify utiliza. Ele pega cada um desses sons que estão lá na playlist e começa a ver que na mesma playlist eles aparecem em sequência, quer dizer que aquela sequência na playlist representa, vamos de certa forma, um sentimento lá do usuário, representa uma característica daquele usuário. Então eles começam a tratar cada um desses sons como sendo vetores. A partir do momento que você consegue prever, tratar essa sequência e conseguir capturar o sentido dessa sequência, você consegue prever qual que é o próximo som daquela sequência, qual que é a próxima música daquela sequência. Então é isso que o Spotify faz. Ele pega essa lista e transforma essa lista em vetores, nós vamos ver ali como que ele faz isso, e assim consegue prever qual é a sequência da próxima música que vai, vamos dizer assim, de certa forma, ser recomendada de maneira mais eficiente para o usuário. Então, pessoal, quando nós transformamos essas palavras, no caso do Word2Vec, em vetores, e aqui transformamos os artistas em vetores, vamos dizer assim, os sons daqueles artistas em vetores, nós temos essa imagem aqui que é muito interessante. Que, por exemplo, o que nós conseguimos perceber? Quando nós transformamos esses autores em vetores, olha que legal, nós conseguimos ver que o grupo de atores, ou no caso, o grupo de vetores aqui, mais especificamente, em duas dimensões, são próximos. Então, por exemplo, Beyoncé, Adele, Justin Timberlake e Lil Wayne são cantores, e compositores que possuem, de certa forma, características similares.
Então, olha como fica bem espaçado, fica bem, a gente consegue ver de maneira nítida cada um desses grupos de cantores, de compositores. Então, a partir do momento que nós conseguimos dividir, transformar todos esses cantores e compositores em vetores, é possível fazer esse tipo de análise. Conseguimos identificar de maneira mais eficiente cada um dos campos onde eles pertencem. Então, pessoal, quando a Spotify passou a utilizar essa mesma característica lá do Word2Vec, né, de transformar palavras em vetores e aplicar para transformar álbuns e artistas em vetores, nós conseguimos fazer uma expressão matemática mesmo com diferentes álbuns. Olha que interessante. Eu posso pegar esses dois álbuns, somar, por exemplo, o álbum de Nirvana de Eric Clapton, menos o outro tipo de álbum, e ter ao final um álbum gerado por essa operação matemática. Então fica muito interessante utilizar esse tipo de estratégia. Então você consegue realmente fazer a matemática baseada nas características de cada um desses diferentes cantores e compositores. Então, a partir do momento que nós conseguimos transformar álbuns e cantores e compositores em vetores, pessoal, olha como é que fica muito mais interessante a análise, muito mais simplificada. Nós podemos encontrar qual música oferecer ali ao usuário, simplesmente colocando o vetor do usuário, o vetor de características do usuário. E assim conseguimos encontrar quais vetores, ou no caso, né, quais álbuns a partir dos vetores, são mais próximos dos gostos daquele usuário. Então, como que a Spotify faz para poder encontrar esse vetor do usuário? Ela pode utilizar em similaridade entre diferentes usuários, entre preferências dos usuários, interações entre os usuários. Por exemplo, eu mandei uma música para você, você gostou daquela música, curtiu. Então, esse tipo de interação também utiliza para criar esse vetor de característica e listas dos próprios usuários, quais as músicas que eles mais ouvem. Então, assim, fica muito mais fácil, depois de fazer todo esse tipo de análise, transformar mesmo aqueles álbuns e autores e artistas em vetores, fica muito mais fácil encontrar quais são os elementos similares. E de certa forma, um elemento, né, inovador que o Spotify utilizou. Ele conseguiu, ao final, empregar uma técnica bastante conhecida, né, do Word2Vec, né, de Word Embeddings, da linguagem, de processamento da linguagem natural, em um ou outro campo que era até então não tão explorado. Bem, então nós chegamos ao final dessa nossa aula de hoje, em que vocês conseguiram perceber aqui o que são os sistemas de recomendações, né? Apresentamos aqui alguns exemplos e também como que o Spotify consegue desenvolver o seu sistema de recomendação utilizando lá, de certa maneira, o processamento da linguagem natural. Bem, aguardo vocês na nossa próxima aula, em que nós vamos mostrar aqui para vocês como que nós podemos criar o sistema de recomendação utilizando o Spark MLlib. Aguardo vocês.